Podem perceber que eu mudei meu jeito de vestir, já havia um tempo, né? E começo desse mês eu dei um fim e não vendo mais, não sou mais vendedora de pack. Eu ainda vou ver que igreja eu vou frequentar. Uma influenciadora que já faturou mais de R$1 milhão com conteúdo adulto. Construiu a sua carreira inteira em cima de polêmicas. Agora aparece dizendo que se arrependeu. Se arrependeu de tudo, decidiu parar, falou que se aproximou mais de Deus, não quer mais viver dessa forma e que até pretende mudar completamente a própria imagem. Comentários de apoio, gente feliz pela decisão, dizendo que ela está no caminho certo. Mas será que essa mudança é sincera mesmo? No vídeo de hoje você vai entender tudo o que aconteceu aí com a Shelly G, desde a ascensão no TikTok, passando aí por algumas polêmicas até chegar nesse momento que pode ser uma virada real ou talvez só mais uma jogada bem pensada. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. A trajetória da Shelly G, que na verdade se chama Rochelle Garrett ou Rochelle Garrett, whatever a pronúncia, não sei se eu acertei aqui, não tem problema também, é no mínimo fora do comum, tá? Em pouco tempo, ela saiu do humor lá no TikTok para se ver envolvida em polêmicas internacionais e também nesse universo aí de dinheiro rápido aí com conteúdo adulto. A Rochelle, ela nasceu em Salvador, na Bahia, filha de uma brasileira com um norte-americano, que por si só já foge bem do padrão, né? Ainda bem nova, aos 12 anos, ela se mudou para Berlim, na Alemanha, junto com a mãe e o padrasto, e só voltou para o Brasil já adulta aos 19. Ela até chegou a começar ali cursos de ciências biológicas e zootecnia, mas acabou não seguindo a carreira acadêmica. Ainda assim, dá para dizer que ela não ficou para trás, não. Ela é bilíngue? Não, ela é trilingue, acredite se quiser, é fluente em português, alemão e inglês. Durante a pandemia, a Rochelle decidiu apostar de vez na internet, usando o próprio nome como base, né? Criou então o apelido Shelly, vindo de Rochelle, né? Shelly, Rochelle, e o G aí do sobrenome de Garrett, ou Garrett, alguém me corrija aqui, pelo amor de Deus. Bom, no início os conteúdos eram voltados para o humor, principalmente vídeos em formato POV, né, aqueles ponto de vista, começaram a viralizar rápido por lá, né, por conta aí do seu carisma, desse jeito descontraído dela, só que não parou por aí. Aos poucos ela também passou a chamar atenção por estratégias de marketing bem agressivas, digamos assim. Um dos exemplos mais curiosos foi quando ela decidiu que queria de qualquer jeito entrar para o Guinness Book como a mulher com a maior boca do mundo. É isso, né? Ela acabou viralizando, ainda mais quando ela começou a afirmar publicamente esse objetivo. Mas foi ali em 2022, já entrando em 2023, quando ela tinha por volta de 22, 23 anos, que veio uma virada bem radical na carreira. Foi justamente nesse período que ela decidiu entrar de vez no universo do conteúdo adulto. E tem um detalhe importante, né? Diferente de muita gente que já começa direto nesse tipo de conteúdo, a Shelly, ela já vinha aí uma base gigante. Ela já era bem conhecida no TikTok, com quase 4 milhões de seguidores, antes mesmo de começar a monetizar esse lado mais sensual, né? Segundo ela, os seguidores aí sempre foram tratados como chefes, e foi justamente por causa da pressão e dos pedidos constantes da própria audiência que ela passou então a vender fotos e vídeos, que ela prefere chamar de nudes artísticos. No começo essas vendas rolavam mais pelo Telegram, até ela migrar aí para plataformas como o Privacy, o laranjinha, né, como o pessoal gosta de chamar. Curiosamente, muitas das polêmicas que ajudaram a impulsionar ainda mais o nome dela surgiram exatamente nessa fase de transição, quando ela ainda carregava a imagem de criadora ali voltada para o nicho do humor, mas já estava entrando nesse novo mercado. Um exemplo disso foi quando ela decidiu colocar silicone ali nos seios, né, atendendo pedidos do público, só que meses depois veio o arrependimento. Ela chegou a relatar situações de assédio que teria enfrentado por conta disso, começou até a falar bastante, né, sobre a vontade de retirar os implantes, mas ao que tudo indica, essa retirada não chegou a acontecer de fato. Ela também chegou a lançar uma música chamada Varoa Possuída, que ela mesma descreveu como sendo o primeiro funk satânico do Brasil, como se todos os funks já não fossem satânicos o suficiente, né? A ideia era clara desde o começo, né? Chocar, causar esse estranhamento e, consequentemente, gerar mais engajamento.
outra coisa inusitada e bem nojenta, digamos assim, foi que já dentro desse universo de conteúdo adulto, né, a moça gerou uma repercussão ao afirmar que usava o próprio sangue menstrual para hidratar a pele e ainda pretendia vender potinhos com esse fluido para os fãs. Enfim, eu não consigo acreditar numa palavra de criadores de conteúdo que vendem conteúdo adulto. Tá? Para mim, tudo é feito unicamente para chocar e viralizar ali, é marketing, né? Gente, sim, e os potinhos estão prontos. Agora é só colocar o líquido do coletor neles, embalar certinho e anunciar a venda. Quem que está animado? E aqui também tem as instruções. Quero ver quem vão ser os primeiros compradores. Outra polêmica que ela se envolveu, mas nesse caso chega até a ser engraçado, né? Foi uma treta aí pesada aí com o nosso filósofo Ryan Santos. Isso rolou ali entre o fim de 2024 e meados de 2025. Tudo começou quando a Shelly ela resolveu expor nas redes sociais alguns prints ali de chavecos e investidas do Ryan no Instagram. Segundo ela, ele teria então tentado contato de forma insistente, mas acabou não sendo correspondido. E aí o Ryan, depois dessa exposição toda, simplesmente teria decidido processar a moça, é mole? Aí, só que ele começou, só que assim, eu tô acostumada a gente dar em cima de mim, né? Então eu meio que relevo. Só que aí ele começou a dar de uma forma muito escrota, tipo, muito desrespeitosa, a ponto de eu ter ficado com raiva. Supostamente o limite, ele fala, quero transar com você, vai vir ou não? Eu falei, não, vai tomar no c***. Tem que ser direto, sim. Não, foi isso, aí ele parou de falar, ele ficava dando em cima de mim bem escrota, cortei contato, né? Ele perdeu o Instagram também, sei lá. Aí eu, pô, porque aí depois de 1 ano, 2 anos que começou a viralizar esse negócio de borboleta, né? Isso já é meio recente. Aí eu, cara, eu tenho uma boa ideia. Aí eu postei os prints, entendeu? Aí viralizou. Tá bom, vou trabalhar jornalístico. Recentemente, ela chegou a postar que bateu a marca de R$1 milhão faturados no Privacy, deixando claro aí que os seus negócios estavam voando melhor do que nunca. Só que um vídeo específico acabou chamando bastante a atenção do público. Nele, a Rochelle aparece vestida de forma mais comportada e afirma que se arrependeu, dizendo inclusive que parou com os conteúdos mais 18. Mas fica a dúvida, né? Será que tudo isso é verdade mesmo ou é só mais uma jogada para chamar a atenção? Se arrependeu? A Shelly chegou a fazer alguns vídeos sobre o assunto, mas teve um em específico que chamou bem mais a atenção, publicado agora no último fim de semana. Ela diz que parou de vender seus conteúdos, comentou que passou a acreditar mais em Deus, mas deixou claro que não foi por influência de nenhuma igreja específica, inclusive falou ainda que estava procurando uma. E foi além, né? Contou que estava planejando até remover as próprias tatuagens. Oi gente, aqui é a Shelly. Como vocês já sabem, eu parei de trabalhar vendendo conteúdo e, né, fazer vídeos mostrando demais. Podem perceber que eu mudei meu jeito de vestir, já havia um tempo, né? E começo desse mês eu dei um fim e não vendo mais, não sou mais vendedora de pack, de conteúdo, mais, né, mostrando. E agora eu vim fazer mais um passo, que seria a remoção das minhas tatuagens. Ainda falta tirar esse piercing, eu tenho que ir na Body Piercing. E quero remover minhas tatuagens só que é caro, né? Então pelo menos eu vou remover as do braço. E aí eu vou estar novamente 0 km. Ninguém nunca vai imaginar que eu um dia já trabalhei sendo criadora de conteúdo. E se vocês falam que é por causa da igreja que eu me converti, não é por causa da igreja. Sim, eu comecei a acreditar mais em Deus e tal, mas não é por causa da igreja não, tá? Eu ainda vou ver que igreja eu vou frequentar, é por causa de mim mesmo. E quero mudar de vida, não me identificava mais, não estava mais feliz gravando a minha pessoa desprovida de vestimentas e dei um basta nisso. Se você parar para olhar os comentários, né, tem muita gente que abraçou a ideia dela. Tem gente que está julgando, como sempre, tem quem ficou feliz com a decisão, dizendo para ela não ligar para as críticas, mas é claro, né, também tem muita gente que simplesmente não acreditou nessa mudança. Eu mesmo no começo até cheguei a acreditar, né, porque conforme os dias foram passando, eu fui ficando cada vez mais desconfiado, até porque ela voltou a postar uns conteúdos meio suspeitos. Só que aí, quando você entra ali no Instagram dela, você não encontra nenhum link ali que leva para os conteúdos adultos. Por um momento eu achei, até realmente pensei, né? Bom, talvez ela tenha largado essa vida mesmo.
Só que eu fui dar uma olhada ali nos stories e lá tava ela divulgando um link que levava direto para as outras plataformas, né? Ou seja, o mistério resolvido, né? A moça continua nessa de vender fotos e vídeos mais 18 para alegria dos fãs e para frustração de quem esperava uma mudança de verdade. No fim das contas, tudo indica que foi só mais uma jogada para chamar a atenção. Mas e aí? Você conhecia a Shelly G? Sabia dessa trajetória que ela é trilingue, cara? Um negócio impressionante, né, cara? Uma menina extremamente inteligente, né? Não só pro marketing aí, para o próprio engajamento e venda de conteúdo, mas também nessa questão mais acadêmica, né? Bom, comenta aqui embaixo sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.